Vamos agora para a palavra. Queridos, eu, há algum tempo, tenho me dedicado a buscar de Deus uma direção para a minha vida. Amém? Eu creio que este é um anseio de todos que vêm até a presença de Deus, né? Ninguém que busca Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, vem para continuar vivendo da forma que vivia antes. Todos nós, quando buscamos a Deus, nós buscamos porque dentro de nós tem uma expectativa de mudança. Eu não estou mais satisfeito com aquilo que eu estava vivendo e quero viver algo novo. Quero mudar de direção, né? Daí vem a expressão conversão. Eu me converti, eu estava seguindo uma direção e aí eu me converti, agora eu sigo outra direção. Essa é a expectativa que está presente no coração de todos aqueles que vêm em busca de uma resposta no reino de Deus. Vêm em busca do Cristo que a palavra nos ensina, que nos revela, de Jesus. E aí você vem com essa vontade no seu coração, aceita Jesus, recebe uma palavra de redenção sobre a sua vida, de perdão dos pecados, de salvação, aprende que você agora é filho de Deus, que vai morar no céu com Ele, né? Vai reinar com Ele na glória, vai ter vida eterna, e de repente aquela vontade de mudar começa a ficar mais fraca na sua vida, você começa a se contentar em continuar vivendo, sem muitas alterações, você abandona aquela primeira empolgação de querer tudo de novo, que tudo se transforme em novidade na sua vida. E aí você vai passando o tempo, você deixa de viver o reino de Deus na sua totalidade, porque você vai se acomodando, as coisas vão começando a ficar comum na sua vida, e aí você já não tem mais aquele anseio de mudança. Às vezes nós chegamos diante de Deus com vários problemas, mas sempre tem um que é mais, que nos afronta mais, e aí Deus resolve aquele que nos afronta mais, e a gente vai e abandona todo o resto, continua suportando o resto, porque a nossa comodidade nos leva a ficar parados, nos leva a não querer mais avançar, né? E essa situação, apesar de parecer estranha, eu falando aqui no púlpito, mas é bem comum, nas nossas igrejas, né? Não na igreja IPV, na igreja de forma em geral. Pessoas chegam à igreja com um gás, com a energia, e o tempo vai passando, que a energia vai se dissolvendo. É por isso que quando você vai lá nas cartas às igrejas, Jesus exorta para que voltássemos ao primeiro amor, para que lembrássemos daquela empolgação que nós tínhamos quando encontramos a Jesus, para que aquilo não nos abandonasse, porque isso é a essência do reino de Deus. Essa vontade de viver uma novidade de vida é a essência da palavra. A palavra de Deus se renova todos os dias. E eu venho pensando a respeito disto, e venho tentando entender como viver essa vida que a palavra nos prega, como viver o reino de Deus, como ele é ilustrado na palavra. Porque se você for ler a Bíblia, querido, de capa a capa, você vai perceber que o reino de Deus é um lugar maravilhoso, é um lugar de paz, de alegria, de justiça, de prosperidade, de saúde, de abundância. Esse é o reino de Deus, e esse reino já é chegado em nossas vidas. Você já recebeu o passaporte do reino, quando você ergueu sua mão durante o apelo, e aceitou e declarou que Jesus é o seu Senhor e Salvador. A sua identidade como filho de Deus já foi expedida, a sua certidão de nascimento já foi lavrada, você já é filho de Deus, você já é membro, cidadão deste reino. Então como fazer para viver a totalidade dessas promessas?
como fazer para viver a totalidade dessas promessas. E aí, sabe o que aconteceu comigo quando eu estava nessa reflexão? Eu comecei a perceber que do outro lado do muro, do outro lado da fronteira, lá no mundo, pessoas também estão se dedicando a alcançar o máximo do potencial. Pessoas estão gastando, investindo tempo e dinheiro lá no mundo para alcançar o máximo do seu potencial enquanto homem. E isso está tão forte, tão disseminado no mundo, que é o que mais você acha, encontra na internet hoje, são ofertas de cursos, de mentorias, de coaching, né? Pessoas querendo ensinar você a ir além do que você já está, a fazer melhor o que você já faz, a explorar melhor as suas habilidades. Verdade ou mentira? Alguém já recebeu aí na área de atuação? Eu recebo todo dia, querido. Eu abro minhas redes sociais, o que eu mais tenho recebido são mensagens de cursos, de mentorias, de pessoas querendo me ensinar algo dentro da minha profissão. Eu tenho certeza, se você prestar atenção nas suas redes sociais, você vai perceber que você também recebe. O mundo está buscando ferramentas para otimizar o potencial de cada um. E só que lá no mundo, o que você pode contar é com a sua própria capacidade e com aquilo que a outra pessoa quer te passar, quer te ensinar, né? A transferência de conhecimento no mundo é feito de forma direta, de um para o outro. Não tem nada que nos ajude a fazer. Se você não quiser, se você não se esforçar, você não sai do lugar. E nós, no reino de Deus, nós temos Deus conosco, o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo com você? Amém? Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você continuou lendo a sua Bíblia e você viu lá que o Espírito Santo passou a habitar em você? Você entende isso? Você aceita isso? Você acredita nisto? E o Espírito Santo, querido, um dos ministérios do Espírito Santo é justamente nos trazer esse entendimento a respeito do nosso propósito, da vontade de Deus para nós, do que Deus espera de nós. E Ele tem vontade, desejo de ministrar isso em nossas vidas, mas eu preciso querer, eu preciso aceitar e eu preciso buscar. Amém? Vocês estão me entendendo? Está dando para acompanhar? E aí, dentro dessa análise que eu fui fazendo, eu percebi que as ferramentas lá que os coaches, né, que os treinadores, né, na tradução literal, que os mentores estão utilizando para levar a pessoa pelo caminho do mundo ao seu máximo potencial, são ferramentas que estão ensinadas na Bíblia. Alguém já ouviu falar aqui da expressão mindset? Alguém já escutou essa expressão em algum lugar? Mindset, resetar a mente. Você já ouviu alguém ensinar em algum curso de coach a respeito disso? Geralmente esse é um dos primeiros passos nos cursos de coach. Quando as pessoas procuram esses cursos, geralmente as pessoas trazem essa abordagem no início do curso, porque é essencial para que a pessoa consiga concluir o curso. E aí o mundo, né, está vendendo essa ideia, vendendo essa estratégia como se fosse uma novidade, como se fosse algo que o mundo criou e está ensinando. Mas não é verdade. Não é verdade. Essa lição, ela está na palavra de Deus. Essa lição, ela foi liberada para a igreja do Senhor, para você e para mim. O problema é que nós não estamos buscando usar esse conhecimento. Nós estamos abrindo mão disso e o mundo está se apropriando. E o mundo está se apropriando dessas lições, porque o povo de Deus não está mais atento aos ensinos da palavra. Abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 12,
no versículo 2 ao versículo 8, e vamos ver lá o que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Quando você abre a sua Bíblia, eu vou pôr meu óculos. Amém? Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2. É um texto bem conhecido, queridos. Bem conhecido. Tenho certeza que quase todos vocês, se não todos, já ouviu esse texto, alguma pregação a respeito desse texto. Mas segura o coração aí, que Deus quer falar com você mais alguma coisa. Eu tenho certeza que é algo novo para a sua vida. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isto, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém de si mesmo tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém. Só até aí por enquanto. Essa é a carta que Paulo escreveu aos Romanos. O problema, queridos, que esse conceito de mindset, de mudança de mente, ele está aqui, nessa passagem, nesse pedaço da carta dos Romanos, que eu acabei de ler, todo desenhado. Só que o problema é que a gente não procura entender a integridade, por inteiro, esse conceito. A gente começa a ler aqui o capítulo 12, e aí fala da mudança de mente, e aí a gente para aí. E aí, o conceito de mudança de mente deixa de ser uma lição para nossas vidas, deixa de ser algo que vai transformar você e a mim, e passa a ser um jargão gospel. As pessoas começam a repetir: não conformei com esse mundo, mas mudai pela renovação da vossa mente. A gente tem que mudar de mente, e vira um jargão gospel, vira uma expressão, e que fica banalizada, porque aquilo passa a ser algo repetido, mas sem efeito concreto. As pessoas têm esse conhecimento, né, de que é necessário ter essa mudança de mente. Todos já ouviram alguém dizer, ou já falaram nessa expressão, eu tenho certeza. Mas, como é que é isto? Como que eu consigo chegar lá? Né? E aí, olha só, se você for lá no Google e digitar lá essa expressão, né, que o mundo renomeou essa lição que Paulo deu, colocou lá o nome de mindset. Se você digitar lá mindset no Google, vai aparecer que a tradução, vou colocar aqui o texto que o Google me entregou. Em tradução livre do inglês, a palavra significa configuração de mente, é configurar a sua mente. Isso nos dá uma boa pista sobre o seu significado. De fato, quando falamos de mindset, nos referimos à característica da mente humana, que vão determinar nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Né? Esse é o conceito moderno dessa expressão. E Paulo já falava sobre isso. Há 2000 anos atrás, Paulo já ensinava a respeito disso. Há quase 2000 anos, né?
Paulo já ensinava a respeito disso, com as lições que Jesus ministrou, o evangelho que Jesus deixou, né? Paulo já dizia a respeito disso, da necessidade de mudar a mente. Aquele que busca a Deus, aquele que se ingressa no reino de Deus, através de Jesus Cristo, não pode ter a mesma mente que tinha no mundo. Você e eu não podemos mais pensar como nós pensávamos quando estávamos no mundo. A nossa realidade é outra. A nossa vivência agora é outra, as nossas referências são outras. A referência do mundo é uma, a referência do reino de Deus é outra. Sabe quem é a referência do reino de Deus? É o varão perfeito. O varão perfeito é Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é o exemplo vivo que nós temos que seguir. A mente de Jesus tem que ser a minha mente. Eu tenho que pensar e agir como Jesus pensava e como Jesus agia. É possível. Jesus deixou o caminho. Eu não posso me conformar, ter a mesma mente. A palavra de Deus fala que é preciso nascer de novo. E esse novo nascimento em espírito gera um novo ser. Um ser que não é mais um ser carnal, é um ser espiritual. E esse ser espiritual que nasceu de novo, que nasceu através do sangue de Jesus, ele tem que ter uma mente nova. Porque se você não desenvolver essa nova mentalidade, você vai ser um ser híbrido. Um ser que é parte mundo, parte reino. Parte ser carnal, parte ser espiritual. Amém? Nós somos espírito, alma e corpo. Eu não estou falando que a gente não é corpo, mas nós somos um ser espiritual. A partir do momento que você nasce novamente, através do sangue de Jesus, você passa a ser um ser espiritual, viver no espírito. E eu não posso viver no espírito e na carne ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher aonde eu quero viver a minha vida. E se você aceitou Jesus, se você declarou que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e você participou, você teve esse encontro e nasceu de novo, a sua única opção é levar uma vida espiritual, para que você possa experimentar de fato o reino de Deus na sua essência e na sua integridade. Você tem que viver uma vida espiritual, não dá mais para viver uma vida carnal. Amém? E para mudar de mente, querido, o que eu preciso para mudar de mente? Como chegar lá? Como eu desenvolvo essa lição preciosa que Paulo nos deu? E aí eu fui refletir sobre isso, fui pensar se tem uma forma como eu possa fazer, porque o mundo, lá no mundo, essa lição do mindset, ela é ensinada de forma esmiuçada, as pessoas conseguem compreender, não é um conceito solto, é algo que é regrado. E eu pensando comigo, falei, meu Deus, tem que ter uma forma, né? Tem que ter um raciocínio por trás disso, por onde eu possa começar, né? Por onde eu possa entender o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar para que eu alcance essa mudança de mente. Porque, queridos, eu vou te falar com vocês a verdade. A sua mente não vai mudar num passe de mágica. Você é membro de uma igreja cristã. Você não é membro de uma igreja espírita que dá passe nas pessoas. Aqui nós falamos e ensinamos a verdade. E a verdade vai mudar a sua vida. Não é um passe de mágica. É a verdade do reino. Precisa da sua parte. Então, tem coisas que você vai ter que fazer para que você possa mudar a sua mente. Tem coisas, tem atitudes que você vai ter que tomar para que você possa, de fato, ter essa mudança de mente e, em função dessa mudança, viver o reino de Deus, viver a vida espiritual, como eu havia dito. E o primeiro passo que eu coloquei aqui,
dentro da minha reflexão, para que você possa mudar de mente, para que eu possa mudar de mente, o primeiro passo é você mudar a sua perspectiva, mudar o seu ponto de visão. É o primeiro passo. Quando você passa a fazer parte do reino de Deus, o lugar de onde você vê e enxerga as coisas não pode ser o mesmo que você tinha quando você estava no mundo. O ponto de vista faz total diferença naquilo que enxergamos. Quer fazer um teste? Tampa o seu olho direito aí. Fixa o olhar num ponto qualquer aqui no altar e tampa o seu olho direito. Agora, continua olhando no mesmo lugar e tampa o olho esquerdo e abre o olho direito. Mudou a posição? Mudou a posição do objeto? Teve alguma diferença? Tem diferença. E aí eu estou falando que de alguns centímetros de um olho para o outro. Imagina a distância do ponto de vista do mundo para o ponto de vista do reino de Deus. Quão diferente você não vai enxergar as coisas e as circunstâncias. Quão diferente você não vai enxergar as pessoas e a sua vida. Quando você começa a enxergá-los de dentro do reino. Não mais daquele lugar que você ocupava no mundo. Então, para você começar esse processo de mudança de mente, é preciso entender que você precisa enxergar as coisas e as pessoas do lugar onde você está ocupando no reino. E você está dentro do reino de Deus. Então, para você primeiro romper com essa cultura do mundo, é preciso que você se mude do mundo, mude de lugar, né? O seu ponto de vista não pode mais ser o ponto de vista do mundo, você tem que estar com o ponto de vista de dentro do reino de Deus, é outra visão, querido. É igual você, quantos aqui conhece bem a cidade de Timóteo, que é a cidade que nós moramos? Conhece os bairros, as ruas, né? É uma cidade bonita, é uma cidade dentro dos parâmetros de urbanização, bem organizada. Os bairros são definidos, tem as construções, tem as vias públicas, né? Mas quantos de vocês já subiram em um ponto muito alto e viram a nossa cidade de cima? Se você nunca teve essa experiência, querido, eu recomendo. Se você puder, vai lá no Pico do Ana Moura ou em outro ponto alto aí, que nós temos vários na nossa cidade, e contemple a cidade em que você mora de cima. Você vai perceber que a cidade que nós moramos é completamente diferente do que imaginamos. Os lugares que nós estamos acostumados a ir, que nós achamos distantes um do outro, são vizinhos, são colados geograficamente, e a gente não tem essa visão, porque a gente não enxerga do lugar correto, a gente não tem a visão de cima, a gente tem a visão de baixo, e a visão de baixo é uma, né? Porque quer um exemplo? Quer um exemplo? Bem assim, fácil de entender. Você conhece Timóteo, você conhece o bairro Ana Moura, amém? Se você conhece Timóteo, você conhece o bairro Cachoeira do Vale. Para você ir do Cachoeira do Vale até o Ana Moura, é quase que uma viagem. Vocês concordam comigo? Mas o bairro Ana Moura e o bairro Cachoeira do Vale são vizinhos, geograficamente falando. Eles estão um do lado do outro. Estão separados por uma montanha. Mas para quem não tem essa visão de cima, acha que os dois bairros são distantes, são longe um do outro, e não são. Então, queridos, quando você está no mundo, a sua visão é de baixo para cima. Quando você passa para o reino de Deus, a sua visão é de cima para baixo, que você começa a enxergar com os olhos que o Senhor vai lhe dar. Um outro olhar, uma outra referência. E aí você vai começar a perceber que coisas que pareciam distantes da sua vida estão muito próximas. Coisas que pareciam inalcançáveis, difíceis de encontrar, estão do seu lado. Basta que você enxergue. Essa visão que você precisa buscar do reino de Deus,
faz total diferença na sua caminhada. Talvez se você tiver a informação, que o bairro Cachoeira do Vale é ao lado da Namora, e sei lá como é que está a estrada lá hoje, mas se a estrada do bairro Petrópolis tiver uma estrada bem conservada, se você estiver no Cachoeira do Vale e quiser no Namoro, talvez você vai passar pelo caminho mais curto, que é o bairro Petrópolis, e vai chegar muito mais rápido. Se você não tiver essa vista, você vai ter que dar a volta praticamente na cidade toda, para chegar no lugar que está ao lado da sua posição atual. Então é dessa forma, se você começar a enxergar as coisas com o olhar do reino, você vai perceber que o que Deus colocou dentro do seu coração, como objetivo, como sonho, possa estar muito mais perto de você do que você imagina. Mas é preciso mudar o ponto de vista. E para mudar o ponto de vista, querido, também é importante que eu diga que dentro do reino de Deus, dentro desse reino maravilhoso do qual nós fazemos parte, não tem só um lugar para você ocupar. O reino de Deus, ele é composto de vários lugares, de várias posições. E dentro desse reino tem uma posição que é para você ocupar, para você estar. E você só vai conseguir enxergar a sua realidade, o seu propósito de vida, aquilo para qual você foi criado, quando você se colocar nesse lugar e começar a olhar para as coisas que você tem que olhar. Se você continuar olhando do lugar errado, você vai continuar não enxergando o caminho. Mas se você se colocar no lugar que Deus tem para você, dentro do reino dele, você vai começar a enxergar as rotas, os caminhos que estão trilhados, que estão traçados para que você percorra. Você tem que ter essa preocupação. Eu entrei para o reino de Deus, agora eu vou procurar o meu lugar. Eu tenho um lugar dentro desse reino. Você tem um lugar dentro desse reino. Você tem que procurar o seu lugar. Você tem que ir lá tomar o seu lugar, se assentar na sua cadeira. Tem uma cadeira com o seu nome no reino de Deus, querido. Tem um lugar com o seu nome lá, escrito, para você, preparado especialmente para você, de onde você vai poder enxergar os propósitos de Deus para a sua vida, de onde você vai ter uma visão clara da vontade de Deus para você, de onde você vai poder partir e começar a sua caminhada rumo à sua vitória. Tem um lugar. Você já sabe qual é o lugar que você deve ocupar dentro do reino? Você já teve essa revelação? Deus já falou com você? O Espírito Santo já ministrou no seu coração? Se não ministrou ainda, querido, ore a Deus. Peça a Deus, fale com Ele: Pai, eu quero ocupar o meu lugar no seu reino. Eu não quero ocupar o lugar de ninguém, eu quero ocupar o lugar que é meu. Peça a Deus, porque você tem direito desse lugar. Deus fez ele para você. Você não pode abrir mão, você não pode desprezar esse cuidado de Deus para com a sua vida. Deus preparou um lugar que é seu. Deus te pôs num corpo, que é a igreja do Senhor aqui na terra, para que você exerça uma função. Você é membro de um corpo. Amém? Vocês estão me entendendo? Como membro, você tem uma função, e essa função é uma função essencial para o resto do corpo. Nosso corpo humano, que foi a ilustração usada pela palavra para nos ensinar a respeito do que é ser uma igreja, o que é ser a igreja que o Senhor Jesus Cristo veio implantar. O corpo humano, ele tem vários membros, e todos eles, por menor que pareça, têm uma função essencial. Se você arrancar, ou aquele membro parar de funcionar da forma adequada, todo o corpo vai sofrer. Imagine então que você, como membro de um corpo, filho de Deus, tem um papel essencial dentro dessa igreja. Você ama a igreja da qual você faz parte? Você ama as vidas que estão aqui dentro dessa igreja? Você ama a sua liderança? Você ama a visão que Deus deu a essa igreja?
Se você ama, saiba que tudo isso, para que tudo isso funcione em perfeita condição, que tudo isso aconteça como Deus espera que aconteça, você tem que participar. Você não pode se omitir. Você tem que tomar o seu lugar. Você tem que tomar o seu lugar. A palavra de Deus, se você vê lá o texto que nós lemos, lá em Romanos 12, no versículo 6, se sua Bíblia estiver aberta ainda, volte comigo aí, vamos ler de novo. Olha o que Paulo diz aos romanos: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Você tem dom de profecia, querido? Então profetize. Se você tem dom de profecia, profetize. Não fique calado. Nós estamos passando por um período onde a humanidade está precisando dos profetas, precisando das bocas de Deus. Você tem dom de profecia, você é boca de Deus. Não cale a boca de Deus. Deus te deu um dom, exerça. O corpo de Deus está esperando que você faça. Paulo continua: se o seu dom é servir, sirva. Se você tem dom para o serviço, querido, se isso é o seu chamado, não espere que você seja convocado. Se apresente ao reino. Fala: olha, eu entrei para a igreja e eu quero servir, como que eu faço? Vai ter um caminho, querido, vai ter um caminho, porque no reino de Deus, a gente tem que ter excelência. Tem um caminho, mas se você ficar com o braço cruzado, sentado em sua cadeira, você nunca vai alcançar o seu lugar. Se apresente. No mundo, quando você completa 18 anos, o homem, ele é obrigado a procurar a junta militar e se alistar. Porque se o país quiser, o país pode exigir que ele sirva por um tempo as forças armadas, né? E você faz parte do reino, do general de guerra, do senhor de guerra, do senhor dos senhores, e você está aí de braço cruzado na sua carteira. Por que você não se alistou ainda no exército de Deus? O reino de Deus é feito de guerreiros, querido. Se você não está alistado no exército do Senhor, pode ser que você não vai ser contado no grande dia do Senhor. No grande dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar os seus, aqueles que se apresentaram. Amém? É importante entender isso. E Paulo continua: se o seu dom é ensinar, ensine. Tem pessoas precisando aprender a verdade. O mundo está todos os dias repetindo as mentiras de todas as formas, em todos os lugares. A mídia está bombardeando as vidas com mentiras. E nós temos a verdade. Se você tem dom de ensinar, se Deus te deu graça para ensinar, para passar o conhecimento adiante, você não pode ficar parado, querido, porque a nossa concorrência não para. A nossa concorrência é 24 horas agindo em prol dos interesses do reino das trevas. E você tem o dom de ensinar, tem a graça. Queridos, ensinar é dom. Quem é professor ou professora aqui? Você sabe que não é qualquer um que tem a graça de ensinar. Não é fácil se colocar nessa posição. Depende sim de um dom. Não é qualquer um que consegue fazê-lo. Porque você prender a atenção de uma pessoa por um tempo, para passar uma informação e se fazer entender de forma que a outra pessoa consiga captar aquele conhecimento e colocar aquilo em prática, é dom de Deus, não é natural nosso. Se Deus te deu esse dom de ensinar, queridos, ensine. Se apresente para o ministério de ensino. A nossa igreja é uma igreja que preza pelo ensino da palavra. Tem cursos e mais cursos. E você que está aí sentado, está vendo o vídeo aí da sua casa, né? Pode ser que você seja o professor de um desses cursos, que ainda não foi aberto, porque você ainda não se apresentou. Tem vidas esperando para conhecer, para aprender o conhecimento que Deus revelou a você. Tem vidas esperando para melhorar, para avançar, esperando você se colocar no lugar
de mestre, de alguém que tem algo para ensinar, porque Deus colocou isso dentro de você. Se o seu dom é dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. E aí eu falo para você que tem um chamado de ser um rei nessa terra, um chamado empresarial. Saiba que Deus colocou esse objetivo no seu coração, esse fogo queimando dentro de você, querido. É porque você foi eleito, foi escolhido para ser canal de bênção nessa terra. Aqui eu falo com alguns empresários que estão aqui presentes nessa noite. Eu tenho certeza que muitos outros aí pela internet. E eu estou dizendo a você então que você foi escolhido por Deus para ser canal de bênção. Deus vai despejar sobre você riquezas, vai despejar sobre você recursos para que você faça chegar no lugar que deve chegar. Não é para você reter, não. Se você começar a reter, a fonte seca. Se você começar a segurar a fonte seca, se você tem esse chamado de contribuir no reino, contribua de forma generosa. Faça isso com amor, com dedicação, com o coração aberto, desapegado, porque esse é o seu chamado. Precisa assumir o posto. No reino de Deus tem lugares, tem posições, e você tem que assumir a sua. Só quando você chegar neste lugar, você vai passar a entender o seu propósito. E a grande questão do mundo, do homem, desde que o homem começou a se entender, é justamente descobrir o seu propósito. Para que eu fui criado? Para que Deus me colocou nessa terra? E você só vai ter essa resposta quando você estiver no lugar que é seu. Tá? E não se preocupa, querido, não se preocupa, porque o dom do qual eu estou falando aqui, a função do qual eu estou falando, quem gera em nós é o próprio Espírito Santo. Tá? Não tem nenhum crente que não tenha dom. Eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Se você ainda não teve o seu dom revelado, saiba que você tem, você só não encontrou. Busca o Senhor, Ele vai gerar em você, Ele já gerou em você um dom. Deus não faz nada sem propósito, querido. Imagina se Ele ia te criar sem um propósito. Claro que não, você é a joia da criação, é a coroa da criação, é o mais importante, é a parte da criação que Deus ama. Todo o resto vai ser destruído, mas você vai ser salvo, porque Deus escolheu te salvar. Porque você é o mais importante. A sua vida é o mais importante. Se você for em sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4 ao 11, você vai ver lá, a palavra afirmando que os dons são gerados pelo Espírito Santo. É Deus que coloca em você isto. Vamos ler lá. Ora, há diversidade de dons, mas é o Espírito. Mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera estas coisas em todos, repartindo particularmente a cada um como quer. Tem um dom para você guardado, gerado por Deus, esperando você se alistar, esperando você levantar a mão e buscar e tomar posse dele, e você querer exercê-lo. Tem um talento, Deus te deu um talento, exerça, não abra a mão dele. É Deus que dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Está lá em Coríntios,
1 Coríntios 12, 18. Deus te trouxe nessa igreja, amém? Você acredita que foi o Espírito Santo que te guiou até aqui, que te incomodou, que te fez aceitar o Senhor, que te fez membrar nessa igreja? Ou você acha que você está aqui por um acaso? Se você acha que é por um acaso, querido, eu vou te falar que no reino de Deus não há acaso. Nada acontece por um acaso no reino de Deus. Se você está aqui nessa igreja hoje, ouvindo essa palavra, saiba que Deus quer falar com você. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que te parou aí na sua casa e te fez clicar no link para assistir essa palavra. Saiba que para você, Deus está dizendo hoje que você tem um dom, que você tem um talento e que foi Ele que te deu e que Ele espera que você ocupe e tome posse dele. Amém? Não pode negligenciar, não pode abrir mão dessa preciosa coisa que são os dons e os talentos que Deus gera em nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Assumir o seu posto no reino de Deus e começar a olhar as pessoas, as coisas, as circunstâncias com a visão do lugar que Deus te colocou, da função que Deus te deu, para que você comece a enxergar da forma correta e ver as suas verdades, as rotas que Deus traçou para a sua vida. E o segundo ponto, o segundo passo, que depende desse primeiro passo, todos os passos aqui são sequências, cada um depende do outro. O segundo passo é mudar o entendimento. E a mudança de entendimento, ela é natural. Quando você começa a enxergar as coisas do lugar certo, você começa a entender as coisas como elas realmente são. A sua mente começa o processo de mudança, de forma natural. Você começa a ter a visão certa a respeito das coisas. Você começa a enxergar a verdade, e não mais a ilusão, né? A palavra vai nos trazer um exemplo, né, a respeito de enxergar, né, e aí às vezes a gente fica preso em algumas coisas e perde a bênção que está à nossa frente, né? Você concentra a sua visão no lugar errado, porque você está na posição errada, você não está enxergando direito e não entende o que está te acontecendo. Quando você está olhando do lugar certo, o seu entendimento se abre e você começa a entender a verdade. Mas para isso eu preciso abrir mão dos meus preconceitos, daquilo que eu conheci, daquilo que eu tinha como verdade lá no mundo. Agora a minha verdade é outra. A minha verdade agora é outra. A minha verdade agora é quem? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é a minha verdade, Ele é a sua verdade. E é a verdade que é suficiente, querido. Não tem outra verdade maior do que esta, não. Não tem. E aí eu preciso abrir mão dos preconceitos que o mundo imprimiu em mim, enquanto eu vivia lá, e começar a enxergar as coisas do ponto de vista certo e entender a verdade que a palavra nos revela. E aí sabe o que a palavra diz? A palavra diz que lá em Mateus 22, 29, Jesus falando, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós estamos enganados na nossa vida por falta de conhecimento, por falta de abrir a Bíblia e ler, por falta de pedir direção ao Espírito Santo a respeito do que está escrito na Bíblia. Por não conseguir interpretar, porque o Espírito Santo não tem lugar na nossa leitura. Eu começo a ler a Bíblia na minha carne, e eu esqueço que para que eu entenda, para que isso aqui se transforme em vida, eu preciso da revelação que o Espírito Santo traz. Eu preciso buscar no Espírito Santo a revelação dessas palavras, para que essas palavras sejam de fato um alimento para mim, para o meu espírito, para a minha alma. A palavra de Deus, querido, é a verdade. E eu não posso deixar de aprender sobre a verdade. Se eu não quiser, o dia que eu não quiser mais aprender sobre a verdade da palavra de Deus, eu vou estar correndo sério risco de cometer erros, de ser enganado, porque eu vou deixar de ter a verdade como minha referência.
e eu corro o risco de voltar a guiar as minhas ações, as minhas atitudes, pelos preconceitos que o mundo imprimiu na minha vida. E o mundo faz isso de forma categórica, querido. Todo dia, toda hora, o mundo nos bombardeia com propagandas, com mentiras repetidas, para que a gente crie conceitos enganosos e passemos a viver com base nesses conceitos. Amém? Se você fizer uma reflexão a respeito da nossa sociedade atual, o que é, entre aspas, moral e aceitável, do que não é moral e aceitável nos dias de hoje, e voltar a 10, a 20 anos atrás, você vai perceber que as coisas para o mundo mudaram. O que o mundo julgava repreensível há 20 anos atrás, hoje o mundo declara como normal. Não tem nada a ver, não tem problema. Porque de tanto se falar mentiras, de tantas propagandas, as pessoas começaram a carregar esse conceito e a repetir isto de forma natural. Mas nós não. Nós somos filhos de Deus, nós somos membros do reino de Deus, e os conceitos que regem as nossas vidas são os princípios desse reino. É a verdade da palavra. Eu não posso abrir mão disso. E para que eu viva a essência dessa palavra, eu preciso conhecer, eu preciso ter intimidade. Jesus, quando foi confrontado pelo diabo, querido, ele se livrou das tentações com a palavra, declarando a palavra, porque ele conhecia. Você também, eu também, nós vamos ser confrontados, e é aqui na palavra que vai estar a nossa arma para vencer a batalha, mas você precisa conhecer. E quem muda nosso entendimento a respeito dessas coisas é a nossa visão. Quando eu começo a enxergar o reino de Deus, do lugar que Deus me quer, o meu entendimento muda. A palavra de Deus, que parecia distante, que parecia não fazer sentido, começa a fazer sentido na minha vida. As promessas de Deus, que pareciam ilustrativas, só uma história bonita, registrada num livro, começam a virar realidade da minha vida. Eu começo a experimentar os milagres de Deus, o mar começa a abrir, eu começo a passar, o maná começa a descer do céu sobre a minha vida, eu começo a viver tudo aquilo que a palavra de Deus me relata, porque eu resolvi mudar o meu entendimento. E aí, queridos, esse novo entendimento, gerado por essa nova visão, por esse novo ponto de vista, vai gerar em mim um novo comportamento, que é o nosso terceiro passo para a mudança da mente. É preciso que eu mude o meu comportamento. A minha ação e a minha reação não pode ser mais a mesma depois que eu encontro com Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 8, você vai ver lá a história da mulher adúltera, que foi encontrada em adultério e levada para ser apedrejada. Você conhece a história. E aí Jesus chega naquela cena, os fariseus em forma de armadilha, querendo pegar Jesus, para poder apedrejar Jesus também, porque a vontade deles era essa. Eles não queriam o conhecimento que Jesus tinha para ensinar. Eles queriam simplesmente pegar Jesus em um pecado, para poder apedrejar ele também. Aí pergunta a Jesus, e aí Jesus, o que faz? A mulher estava adulterando. A lei manda dar pedrada. E aí, é para dar pedrada ou não é para dar pedrada? O que o senhor fala? E aí Jesus vai e sabiamente acalma aquela multidão. E aí diz que se aquele que não tivesse pecado, que tirasse a primeira pedra. E aí as pedras foram sendo largadas ao chão, as pessoas foram indo embora, ninguém teve coragem de jogar pedra na mulher, e aí fica Jesus e a mulher. A mulher olha para a cara de Jesus, Maria Madalena olha para a cara de Jesus e fala assim, foi todo mundo embora. E Jesus pergunta, mulher, aonde estão aqueles que te acusam? E ela olha para um lado, foi todo mundo embora, né? Pensando ela, ninguém pode jogar pedra em mim, todo mundo tem pecado. E aí eu penso, Jesus, opa, todo mundo não, eu estou aqui, tem uma pedra aqui pertinho, se eu quiser eu posso tacar em você, eu não tenho pecado não, mas eu não estou aqui para te julgar. Jesus fala para ela, eu estou aqui para te salvar. E aí fala aqui,
eu também não te condeno. Jesus fala para a mulher, eu também não te condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Quando você encontra com Jesus, querido, você está em pecado. Mas aí Jesus te resgata, paga o preço do seu pecado, rasga o título de dívida que tem sobre a sua vida, que tem sobre a minha vida, na expectativa que dali em diante nosso comportamento mude. Que eu deixe de fazer aquilo que eu fazia antes e comece a fazer algo novo. Que eu abandone as minhas falhas, os meus pecados e comece a buscar uma vida santa, uma vida separada. Essa é a expectativa de Deus sobre você e sobre mim. E se você só vai mudar de comportamento, se você tiver uma nova visão, um novo entendimento, e se você quiser, porque mudança de comportamento não é algo sobrenatural que vai vir sobre a sua vida. Mudança de comportamento é ação, é vontade própria, é você decidir. Eu não quero mais viver isso, eu estou arrependido, eu não quero mais essa realidade para mim, eu quero viver diferente, eu quero viver uma vida nova, eu não vou fazer mais isso, eu mentia, eu não minto mais, eu adulterava, eu não adultero mais, eu roubava, eu não roubo mais, agora eu vou viver uma vida nova. Assim foi com Zaqueu, tudo que eu roubei eu vou restituir, e eu ainda vou ajudar os pobres, e que eu roubei eu vou restituir em dobro, 4 vezes mais. Assim é conosco quando nós encontramos com Jesus, temos que querer viver esse novo comportamento, novas ações, novas reações. Esse novo comportamento depende de uma mudança de entendimento. E aí você sabe, caminhando para o final da nossa palavra, sabe o que vai acontecer na sua vida quando você resolver se comportar de forma diferente, decidir agir de forma diferente com base na palavra, de acordo com o que a palavra nos ensina? Você vai gerar em você novos hábitos. Aquilo que você fazia por esforço na tentativa de mudar o comportamento, quando você faz dentro da visão do reino de Deus, no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus tem para você, passa a ser prazeroso para a sua vida. Servir a Deus, desempenhando o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, não é uma obrigação, é um prazer. Passa a ser gostoso. E aí, por ser gostoso, você faz de forma natural. E tudo que a gente faz de forma natural é um hábito. Você faz no automatismo, você faz sem perceber, porque aquilo não te pesa mais, aquilo não te suga mais, aquilo te dá, ao contrário, prazer, te dá felicidade, te traz alegria. Nós temos aqui pessoas que estão envolvidas nos ministérios. Eu tenho certeza que essas pessoas, quando vêm lá, se elas estiverem no lugar certo, onde que Deus quer para elas, exercendo o dom e o talento que Deus deu, eu tenho certeza que quando você vê lá uma convocação ou o seu nome numa escala de trabalho, você pensa assim, não, que prazer poder servir ao Senhor. Eu penso que não tem um ministro de louvor nessa igreja que sobe nesse púlpito aqui com má vontade. Eu acho, creio e acredito, tenho certeza que todos sobem com prazer para adorar o Senhor, porque esse é o dom que Deus deu a eles. Da mesma forma a diaconia, tenho certeza em nome de Jesus, que todos vêm para servir com a felicidade no coração, de poder participar do reino de Deus. Quando você serve, querido, a Deus, do lugar que Deus te quer, exercendo o dom que Ele te deu, o talento que Ele te deu, isso vira prazer na sua vida. Isso te dá alegria, te traz felicidade. Servir a Deus não é um favor. Você não faz favor nenhum para ninguém, nem muito menos para Deus, quando você está exercendo o dom que Deus te deu. Pelo contrário, quando você faz o que Deus te deu para fazer, você está se ajudando, se edificando, te
trazendo para o lugar de vida em abundância, para o lugar onde você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, para o lugar da sua prosperidade, para o lugar da sua alegria, para o lugar da sua vida abundante. Esse lugar que Deus preparou só para você, para que você vivesse o reino dele aqui nessa terra. Então, queridos, essa mudança de mente, que passa por esses 4 passos que eu conversei com vocês aqui hoje, é um processo que depende da sua ação, do seu agir, do seu querer. Deus, o Espírito Santo do Senhor, está à sua disposição para gerar em você essa mudança de mente. Você não pode mais se contentar em participar do reino apenas sentando numa cadeira num domingo à noite para ouvir uma palavra. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para que você tivesse vida em abundância. E essa vida em abundância você só encontra no lugar que é seu dentro do reino. Você precisa procurar esse lugar, você precisa tomar posse dele. Você precisa querer assumir sua posição. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode viver a vida de abundância que é sua. É você que tem que viver, é você que tem que fazer, é você que tem que buscar. Amém? Então peça a Deus, Deus, renove a minha mente, me leve para o centro da tua vontade. Seja esse o foco da sua oração. Quando você começar a entender que se você buscar isso, o resto todo vem naturalmente, você vai se esforçar muito mais em querer viver a vontade de Deus e encontrar o seu lugar dentro do reino, do que ficar pedindo qualquer outra coisa para Deus. Porque nada que tem no mundo vai te trazer maior felicidade, maior contentamento do que viver a vontade de Deus para a sua vida. Nada substitui o que Deus tem para você.